Fala turminha, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Estamos dando sequência à nossa série de aula Lei Seca da Constituição. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhar aí com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito no crescimento do nosso processo, beleza? Vamos seguindo, vamos lá falar da Previdência aqui na Constituição e também da assistência social. Lembrando, aqui já tem uma série de aula, a Constituição, né? Já tem uma série de aula aqui, então veja as aulas, veja do começo, veja da primeira, né? Temos séries de aulas de informática, temos outras leis secas e virão outras por aí e muito mais conteúdo de informática aqui no nosso canal. Então, vai se inscrevendo no canal, vai recomendando o canal para os amigos, deixa um like, comente no vídeo, que isso mostra para o YouTube que se trata de algo relevante, que pode trazer mais pessoas, trazer esse conteúdo para mais pessoas, para que alcance mais pessoas, né? O YouTube entende que se o seu comentário, a sua interação, o seu compartilhamento, o seu like trata de algo relevante, e aí ele vai recomendar para mais pessoas, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo com a nossa lei seca, leitura da Constituição. Estamos aqui na questão da parte social da Previdência, né? Estamos na seção 3 da Previdência Social, e aí nós temos essa série de, tudo isso aqui são revogações, tá? São parte da Constituição que foi revogado, isso aqui revogado, tudo isso aqui revogado fazia parte da Emenda Constitucional 20 de 1998, e aí foram revogados, e aí nós temos aqui uma nova parte, né, do artigo 202, dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que diz o seguinte: artigo 221. A Previdência Social será organizada A Previdência Social será organizada sobre a forma do regime geral da Previdência Social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, atenderá na forma da lei, tá bom? Então aqui está toda aquela grande reforma da Previdência que aconteceu agora em 2019, né? Lá em 2019 houve uma grande reforma alterando significativa parte aí na questão previdenciária, no sistema previdenciário do Brasil, tá bom? Inciso 1º, a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e a idade avançada. 2. Proteção à maternidade, especialmente a gestante, redação dada aí pela Emenda Constitucional de 1998. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, ou seja, a pessoa ele está numa situação de desemprego, então ele tem essa proteção, né? Emenda Constitucional 20 de 1998. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Então, imagine que você, nesse caso aqui, né, salário família, a pessoa que ganha ali um salário, acho que até 2 salários, né, eles fazem jus a um auxílio família. Esse salário família é pouca coisa, acho que não chega nem R$50, né, por cada filho até 14 anos. E o auxílio reclusão é aquele dependente, aquela pessoa que contribui para o INSS aí por alguma razão, ele acabou sendo preso, cometeu algum tipo de delito, acabou sendo preso, e aí aos seus dependentes é garantido, né? Então, um auxílio reclusão. O auxílio reclusão não vai para o preso, como aí algumas pessoas propagam. O auxílio vai para o dependente daquele que contribuiu, né? Se ele contribuiu para a Previdência, então ele faz jus a essa reclusão durante ele estar ali no período de reclusão. O auxílio para o dependente dele, no caso o filho, a esposa, que é de baixa renda, tá bem? 5. A pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observando o disposto no parágrafo 2º, redação dada aí pela Emenda Constitucional 20 de 1998. Essa parte aqui foram revogadas, e aí nós temos uma nova redação
dada aí pela emenda constitucional de 103 de 2019, que diz que é vedada a adoção de requisito ou critério diferenciado para concessão de benefício, ressalvada nos termos da lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos de regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor de segurados. Inciso 1º, com deficiência previamente submetida à avaliação psicossocial realizada pela equipe multiprofissional e interdisciplinar. 2. Cujas atividades seja exercida com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, incluída pela emenda constitucional 103 de 2019. Parágrafo 2º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao mínimo. Então, ninguém, né, que é aposentado ou pensionista lá do INSS receberá um valor inferior ao salário mínimo, tá bom? Redação dada aí lá pela emenda constitucional 20 ainda de 1998. Terceiro, todos os salários de contribuintes são considerados para os cálculos de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Quarto, é assegurado o reajuste dos benefícios para preservar ali o caráter permanente do valor real conforme o critério definido em lei. Então, há um reajuste garantido então a todos os pensionistas e aposentados, o reajuste anual, naquele salário mínimo, aquele reajuste que o governo dá, né, anualmente. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participando de regime próprio de previdência. Então você no caso é facultada, né, é vedada a filiação de regime geral da previdência social na qualidade de segurado facultativo. Você no caso pertence ao regime geral da previdência social ou ao da previdência própria, né? Sexto, a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terão como base o valor de proventos do mês de dezembro de cada ano. Então, a gratificação natalina é o famoso 13º salário, né, que todo mundo faz jus. E aí, por incrível que pareça, a gente acabou analisando, se a gente analisar a quantidade de mês, na verdade você que recebe a gratificação, ou seja, ele aposentado ou mesmo quem trabalha, na verdade você não está recebendo nada mais, você está recebendo apenas a diferença dos dias, na verdade, que você trabalhou a mais ou a menos, né, em cada mês. Aí sobra ali, aquela sobra no total de dias que sobra, né, calculado uma média de 4 semanas como um mês, e aí sobra ali 2, 3 dias, né, e ao final de tudo isso, no final dá um mês, que é o que você recebe de gratificação natalina ou 13º salário, né, tanto aposentado como funcionário. Então você não está tendo nenhum ganho, tá? O pessoal fala que é um ganho, mas na verdade não é um ganho, é um direito que você já tem, tá? É apenas a reposição do valor que você deixou de receber. É assegurado a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecendo às seguintes condições. Vamos lá para as condições, né? Aqui, olha essa revogação. Primeiro, 65 anos de idade, se homem, 62 anos de idade, se mulher, o mínimo de contribuição. Redação dada aí pela nova, né, pela reforma aí de 2019, emenda constitucional 103. Aqui essa parte houve uma revogação, né? E agora nós temos aqui, ó, 60, antes era 65, agora aqui nós vamos para inciso 2º, 60 anos de idade, se homem, 55, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Nestes inclui o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então essas pessoas elas faz jus, né, quando completar homem 60 anos e mulher 55 anos. Então você que que vive, né, que no caso é um trabalhador rural,
exerce suas atividades no regime de economia familiar, aí entra aí o produtor rural, o garimpeiro, o pescador e o pescador artesanal, faz jus então aí a um salário mínimo de aposentadoria quando chegar aí a essa idade, tá bom? 60 anos homens, 65 mulher. Parágrafo 8. O requisito da idade que refere o inciso 1º do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício nas funções de magistério infantil, ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. Então aí, no caso ali, a pessoa que tem 65, ele vai para 60, né? E no caso é reduzido para 5 anos a menos, né, para você que é professor. No caso o homem que é professor, ele passa a ter aí a idade de 60 anos. E a mulher, no caso 50, né? A mulher passa, portanto, ali para 50, não, na verdade deixa eu ver, 60 menos 5 dá 47, né? 47 anos. Aqui esse revogado, né? E aqui nós temos nova redação dada ao parágrafo 9º, né? Incluída pela emenda constitucional 103 de 2019, que diz que para fins de aposentadoria será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição em regime geral da Previdência Social e o regime próprio de Previdência, e deste entre si, observando a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. 9A. O tempo de serviço militar é exercido em atividade de que trate os artigos 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição do regime geral da Previdência Social ou regime próprio da Previdência Social terão contagem recíproca para fins de intervenção militar ou de inativação militar, para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devido entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas contribuintes aos demais regimes, incluída aí pela emenda constitucional 103 de 2019. Aqui tem essa parte revogada e aqui a nova redação, incluída pela emenda de 2019. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendido concorrentemente pelo regime geral da Previdência e pelo setor privado. 11. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefício de sua forma na forma da lei. Aqui tem essa parte, duas partes revogadas ali dos parágrafo 12, e aí uma nova redação incluída pela emenda de 2019 que diz que lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se enquadrem em sistema de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Redação aí dada pela emenda constitucional 103 de 2019. 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo. 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictícia para efeitos de concessão de benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Artigo 115. Lei complementar estabelecerá regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. 16. Os empregados dos consórcios públicos que empregam das empresas públicas. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das subsidiárias terão aposentadoria compulsoriamente, observando os cumprimentos do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima
de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei, redação incluída pela Emenda Constitucional 113 de 2019, parte aqui de revogações, do artigo 202, e aqui uma nova redação, vide Emenda Constitucional 20 de 1998, diz que o regime de previdência privada de caráter complementar é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral da Previdência Social e será facultativo, baseado na contribuição de reservas que garantam o benefício contratado ao regime por lei complementar. Parágrafo 1º diz que a lei complementar de que trata o artigo, este artigo assegurará ao participante do plano de benefício de entidade de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus recursos. Então, você que adere a um plano de previdência privado, a legislação garante a você o acompanhamento de saber como é que é feita a gestão desses planos, 2. As contribuições do empregador, os beneficiários, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos regulamentares e planos de benefício das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. Parágrafo 3º. É vedado o aporte de recurso à entidade de previdência privada pela União, Estado, Distrito Federal e município, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador situado na qual em hipótese alguma, suas contribuições normal poderá exceder a do segurado. E aqui nós temos essa parte revogada do parágrafo 4º, e aí ele tem a nova redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que diz que lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estado, Distrito Federal e município, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente enquanto patrocinadoras do plano de benefício de previdência e as entidades de previdência complementar. Redação dada pela emenda de 2019. Parágrafo 15. A lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplica-se, no que couber, às empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviço público, quando patrocinadora do plano de benefício em entidade previdenciária complementar. E aqui uma parte revogada e a parte final, incluída pela emenda de 2019, diz que no parágrafo 6º a lei complementar estabelecerá requisitos para designação de membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituída pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes dos colegiados em instâncias de decisão em que seus integresses sejam objeto de discussão e deliberação. Emenda Constitucional 103 de 2019. Seção 4 da assistência social. E aí, aqui na Constituição diz que no seu artigo 203 a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, e tem objetivos. Primeiro, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho. E 4. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de promover sua própria manutenção ou tê-la provida por sua família da forma que dispuser a legislação. 6. A redução
da vulnerabilidade socioeconômica da família em situação de pobreza ou de extrema pobreza, é incluída pela Emenda Constitucional 114 de 2021. Artigo 204. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 195, além de outras fontes, e organizada com base nas seguintes diretrizes. Primeiro, a descentralização política administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e as coordenação e a execução dos respectivos programas e esferas estadual e municipal, bem como as entidades beneficiárias e de assistência social. Inciso segundo, participação da população por meio de organizações representativas na forma das políticas e no controle de ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultada ao Estado e Distrito Federal vincular ao programa de apoio à inclusão, à proteção social, até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada aplicações desses recursos no pagamento de, por exemplo, despesa com pessoal ou de encargos e ainda serviço da dívida ou qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos e às ações de apoiados, incluído pela Emenda Constitucional 42 de 19/12/2023. Falamos, portanto, da Previdência Social e da Assistência Social. Mais uma leitura seca aqui na Constituição, a lei seca efetiva para você. Você está curtindo? Não deixe de se inscrever, inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com os amigos nas redes sociais, que ajuda aí muito no crescimento do nosso projeto, beleza? Vamos seguindo na próxima aula. No próximo vamos começar a entrar na parte da educação, desporto, ciência, tecnologia, seguindo aqui na nossa lei seca da Constituição. Até mais!